O Plano Safra 24-25, que vai ser lançado na próxima quarta-feira, vai contar com 475 bilhões e meio de recursos. O montante foi confirmado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista ao Valor Econômico. De acordo com o ministro, a agricultura empresarial vai ter 400,6 bilhões de reais em crédito. Deste total, 293,9 bilhões vão para custeio e comercialização. Para investimentos, vão ser destinados 106,7 bilhões. Já o Plano Safra voltado para a agricultura familiar vai contar com quase 75 bilhões. Na entrevista, o ministro Carlos Fávaro também afirmou que o custo com equalização de juros, que é a parte subsidiada pelo governo, vai aumentar 23%, chegando a 16,7 bilhões de reais. E o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, participou nesta sexta-feira do GAF, o Global Agribusiness Festival, realizado em São Paulo. Em entrevista, abordou os focos do Plano Safra da agricultura familiar, como incentivo à produção de alimentos saudáveis, além da promessa de subsídios do Tesouro Nacional. Na produção de legumes, verduras e frutas. E isso precisa ser suprido. E esse esforço nós faremos. Também para a produção de arroz, produção de feijão, melhorar a produção da agricultura familiar no leite, a agroindústria, as cooperativas. Ele terá também uma diferenciação para a agroecologia, para ajudar nessa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. E ele terá também um foco para aumentar a mecanização do agricultor familiar, que é muito baixa perante a agricultura empresarial, que é muito mecanizada, isso é bom, mas a agricultura familiar precisa ser mecanizada. Terá um estímulo também para que as indústrias brasileiras de máquina produzam máquinas menores, com mais tecnologia embutidas, e esse então é um pouco o resumo do Plano Safra. Mais produção de alimentos saudáveis, para diminuir o preço dos alimentos na mesa do povo brasileiro, para caber na renda do povo brasileiro. Haverá um subsídio forte nas taxas de juros para os agricultores familiares. Isso nós vamos apresentar na quarta-feira, que é a grande novidade. A tua pergunta é boa, porque é uma grande novidade. Nós vamos colocar um subsídio forte na taxa de juros em algumas linhas específicas. Isso é dinheiro do Tesouro para fazer o subsídio. E para ampliar esse tema, nós convidamos o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Arnaldo Jardim, que está aqui conosco no interior de São Paulo. Obrigado já pela sua participação aqui, Arnaldo. Eu queria saber qual que é a sua visão em relação a esses números que acabamos de apresentar. A Frente Parlamentar da Pecuária se diz satisfeita ou poderia ser melhor, hein? Boa noite, Arnaldo. Muito boa noite, Petri, a todos do Rural Notícias. Nós estamos dialogando com o governo federal já há um bom tempo. Aquilo que encaminhamos em nome da FPA foi a partir de diálogo com toda a sociedade, com as cooperativas representadas pela OCB, com a Confederação Nacional da Agricultura, e nós recebemos esses primeiros números do Plano Safra e temos algumas indagações, Petri. Primeiro, esse disponível, anunciado pelo ministro, de 475 bilhões, se isso vai dialogar com os recursos da LCA, porque nós pedimos que o montante da LCA de aplicações que serão destinados efetivamente ao agro pudesse aumentar de disponibilidade. Apresentamos pleitos também no sentido de aumentar esse volume, o que passa pela também exigibilidade de um percentual dos depósitos à vista. E nós não temos ainda uma confirmação desse indicador. Com relação àquilo que é a possibilidade de recursos do orçamento para equalizar juros, o ano passado nós tivemos 13,5, foi anunciado pelo ministro
que o ponto agora disponível, sugerido pelo Plano Safra, seria 16,7. Não é exatamente o que nós tínhamos pedido um pouco mais, 20 bilhões, mas é um número que nós queremos também aí dialogar sobre ele. E há uma grande dúvida que é sobre as taxas de juro com as quais operarão as diferentes linhas. Por conta disso tudo, Petri, é que nós estamos procedendo a uma análise mais detalhada do que foi apresentado, estamos aguardando os números referentes às taxas de juro e também complementariedade dos 475 bilhões, para que a gente possa, semana que vem, com esses dados, ter um julgamento mais definitivo. O que nós sabemos, com certeza, é que precisamos de números significativos. O Plano Safra, há 10, 12 anos atrás, era tudo que se fazia para girar a cada ano o plantio e a colheita, ou seja, a safra. Nesse instante, a safra precisa, no Brasil, pelo volume que adquiriu, de 1 trilhão e 200 bilhões. Mas o setor foi criando mecanismos próprios, ou pela operação com os vendedores de insumo e equipamento, a chamada operação barter, ou pelo autofinanciamento do setor e também instrumentos do mercado de capital, como os próprios FIAGROS. Então, é complementando isso que nós vamos ter os recursos para girar a safra. Mas nós estamos aguardando um detalhamento dos números e vamos apresentar uma análise da FPA na terça-feira próxima. Ô, deputado, o senhor levanta um ponto importante, né, que é a questão da taxa de juros. 16,7 bilhões para os juros subsidiados, ok. Mas quanto vai ser essa taxa, né? Com a Selic a 10,5%, mesmo que haja uma redução aí, sei lá, de 2 pontos percentuais, uma taxa de 8, 8,5%, ainda assim, o senhor acredita que seja muito alto diante hoje da rentabilidade apertada que o produtor tem? Nós temos 2 parâmetros para julgar isso e dar uma resposta bem efetiva ao que você tão bem pontuou, Petri. Primeiro, que o ano passado, quando foi anunciado o Plano Safra, a taxa Selic era 13,5%. Agora ela está em 10,5%. Houve uma diminuição percentualmente de quase 30%, 3 pontos, né? De 13,5% para 10,5%. E nós queremos ver como isso vai refletir. O Plano Safra é composto por diversas linhas que operam desde então, no plano anterior, de 12% até 4%. O ano passado, o governo anunciou também que teríamos um diferencial. Agora, o ministro Paulo Teixeira falou da questão de estimular o uso de bioinsumos. A inscrição no CAR, o PRA, era um reconhecimento que poderia propiciar um desconto nessa taxa. Isso para nós nos movimentarmos rumo à sustentabilidade. A questão de uso de bioinsumos também. Então, esses quadros também podem compor descontos e estímulos na taxa de juros. Por isso que nós estamos aguardando o referencial que virá. Perfeitamente. Deputado Arnaldo Jardim, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Rural Notícias. Vamos nos falar aí em breve com o anúncio oficial do Plano Safra. Obrigado, boa noite. Bom fim de semana a todos. Um abraço. Um abraço.